Viva, seja bem-vindo a mais uma entrevista nesta série 50 anos Vozes da Independência. O nosso convidado de hoje é o jornalista Fernando Carrilho. Ao longo de 5 décadas, Cabo Verde foi sendo narrado ao microfone entre o entusiasmo da independência, os silêncios do regime e as promessas da democracia. Fernando Carrilho foi uma das vozes que mostraram o Cabo Verde desde 1975. Jornalista com uma longa carreira na rádio, acompanhou momentos cruciais da história do país, da tomada da Rádio Barlavento à consolidação da democracia, passando pelas transformações sociais, políticas e económicas que moldaram o país. Nesta conversa vamos abordar o papel da rádio na construção do Estado, dos limites e dilemas do jornalismo no regime de partido único, das tensões que antecederam a abertura democrática e dos desafios que ainda hoje se colocam à liberdade de imprensa. Carrilho, obrigado pela disponibilidade em estar connosco neste filme, neste exercício de memória, mas que também procura lançar algumas luzes sobre os desafios que se colocam hoje Cabo Verde. A tomada da Rádio Barlavento, aliás, devo dizer que eu e o Carrilho já falamos longamente sobre o período de transição que vai do 25 de Abril até a independência. Vamos retomar praticamente essa conversa com a tomada da Rádio Barlavento em dezembro de 74, que no fundo acaba por marcar simbolicamente o fim da presença colonial na comunicação social em Cabo Verde. Pergunto-te que impacto é que teve, na tua opinião, nesse momento na construção de um sistema nacional de radiodifusão em Cabo Verde. Há algumas vozes que dizem que o futuro da radiodifusão ficou comprometido com essa decisão do assalto à Rádio Barlavento, a 9 de dezembro de 74. Qual é que é a sua leitura? Repare, obrigado, Carlos, pelo convite e pela boa lembrança. É um prazer enorme que se renova todas as vezes que encontramos este bonito auditório com o qual temos coexistido para lá de 50 anos, são 53 anos, de modo que... É uma vida ao microfone. Uma vida, sim. De modo que sempre procurando ser útil, educando, formando, transmitindo valores, estudando muito para ser útil para a nossa sociedade, dando o bem comum lá onde possa trazer também ganhos e vantagens boas. De maneira que a tomada da rádio é um momento crucial para a vida da nação. Porque da nação que iria nascer em 75, porquanto era até lá uma colónia que dependia das iniciativas, das políticas, das decisões de longe. A rádio, ao ser ocupada, dá um rumo novo à vontade. Há um querer enorme, os jovens abraçam a iniciativa, o Partido Libertador que vinha da Guiné-Bissau consegue mobilizar as vontades e a determinação de agir, e é a partir deste momento que dá-se o mote, o toque final para a independência. Havia alguma hesitabilidade, alguns falavam em autonomia de Portugal, mas a autonomia era entendida como uma manobra. Repare que havia Frente de Libertação da Madeira, Frente de Libertação dos Açores, mas que não tinha uma tradição de luta armada nem de combate ao regime. Daí fizeram negociações e rapidamente desapareceram. Mas o cimentar do trabalho feito pelo movimento libertador não deixou margem para manobra. Outras manobras. O doutor Luís Fonseca diz que, de facto, foi uma iniciativa, um ato espontâneo, mas que tem, digamos, subjacente uma grande preparação, até porque a conversa foi passando, digamos, de boca em boca até desembocar nessa tarde-noite de 9 de dezembro. Não, eu devo explicar que os estudantes uma força extraordinária em qualquer parte do mundo. Dizia-se que Salazar tinha mais medo de estudantes do que propriamente dos adultos. Havia uma associação de estudantes do Liceu Gilianos que fez esse trabalho de mobilização. A orientação política foi dada
pelo Partido Libertador, através dos combatentes que iam chegando e dos que estavam anonimamente em terra, mas ainda com algum receio de exteriorização total. Mas os combatentes, aqueles que chegaram, conseguiram rapidamente fazer esta mobilização com mais eficiência e mais eficácia. Encontraram terreno fértil. A Associação de Estudantes consegue mobilizar os estudantes porque quem vem do grosso para a tomada da rádio é a malta do liceu, do Liceu Gilianos. Depois os populares, incrédulos, expectantes, abraçam também e dá-se naquela grande multidão. E é bom que se diga que... Mas há um enquadramento político, ideológico. Aliás, há um comício em que Silvino da Luz diz para toda a gente ouvir, cala imensa gente, referindo-se, digamos, à alegada propaganda que a Rádio Barlavento andava a fazer. Não, repara que para as autoridades, porque ainda eram autoridades coloniais, estávamos, se não estou em erro, nas vésperas de um governo de transição e ainda... selvaticamente podemos dizer que as coisas andavam no ar e os mais espertos sabiam com as melhores linhas podia cozer. Mas o Carrilho estava na Rádio Clube do Mindelo. Não, eu nunca estive na Rádio Clube do Mindelo, que é uma autêntica academia também da rádio em Cabo Verde. Eu entrei para a Rádio Barlavento em 72 como estagiário de ajudante de estúdio, depois ajudante de estúdio, depois... mané que se diz, estagiário locutor, depois locutor, mas já depois da ocupação da rádio. Hein? Portanto, quem estava então na Rádio Clube do Mindelo era o António Pedro, o Carlos Afonso, o Carlos Lima também, Carlos Afonso, João Matos, o Carlos Afonso. E depois transitaram para a Rádio Voz de São Vicente. O Carrilho concorda com essa ideia que está a fazer o seu curso em como a tomada da Rádio Barlavento acaba por sinalizar o início do Partido Único em Cabo Verde? Eu penso que sim. Penso que se atentarmos bem, a rádio na praia era... Então, Rádio Clube de Cabo Verde andou hesitante, Rádio Clube Mindelo também perclitante, e essa tomada de rádio abre uma perspectiva de assunção. É a partir deste momento que o PAIGC tem força suficiente para dizer agora temos o comando da comunicação. E Praia, Rádio Clube de Cabo Verde, percebendo-se ou com receio que pudesse eventualmente haver uma manobra semelhante para ter acesso à rádio, então esboçaram-se logo negociações que conduziria imediatamente a uma negociação que acabaria por ceder e passar a ser emissora oficial com a sua autonomia, Rádio Voz de São Vicente com a sua autonomia e Rádio Clube Mindelo com a sua, embora sem apoio do Estado e sem meios de sobrevivência, acabou por entrar em declínio e, inclusive, o António Pedro, que era uma já figura de referência na Rádio Clube Mindelo, vem para a Rádio Voz de São Vicente, depois vem o Carlos Afonso, vem o Carlos Lima, vem o João Matos, não havia gente para aguentar o Rádio Clube e então ficou a Rádio Voz de São Vicente, emissora oficial, que depois viria nascer a Rádio de Cabo Verde, mais a Rádio Nacional de Cabo Verde, mais a retransmissora do Sal. É bom que se diga que o trabalho, voltaria só esse aspecto que ficou menos claro, que havia o comando político de facto, porque repare, se a autoridade do Estado, que era ainda Estado, a autoridade colonial, entendesse como subversão, se entendesse aquilo como algo de perturbação, sublevação, insurreição, mandava a tropa e a polícia carregar,
para repor a normalidade. Aliás, portanto, o trabalho foi bem feito. O professor Rolando Martins fala precisamente sobre isso, sobre esse receio, se o movimento das Forças Armadas de facto considerasse que fosse uma insurreição. Portanto, tinha que repor a autoridade do Estado e não teríamos então nem Rádio Barlavento, nem Rádio Voz de São Vicente. Mas seja como for, esse assalto à Rádio Barlavento acontece precisamente numa altura em que decorrem negociações em Lisboa entre o PAIGC e as autoridades portuguesas. Depois nós temos também a prisão dos militantes do DC nesta região e da UPIC-CV em Santiago. Nós temos a greve na função pública. Portanto, nós temos aqui um fecho, digamos, de fatores que acabam por impulsionar, digamos, a precipitar as negociações e o desfecho dessas negociações e depois a constituição do governo de transição. Aproveitou-se tudo isso para o benefício do movimento libertador, desencadeando ações, porque já tinha a mobilização feita, agora tem agentes no terreno, dar o comando, e porque as pessoas estavam ávidas e sedentas de liberdade, de participação cívica, e porque era uma mordaça, só não sabe o que era Cabo Verde naquela altura quem não viveu aquela época. Para muitos que vivem hoje, parece que andamos a brincar. O aluno do liceu, eu, por exemplo, era um aluno brincalhão, trocista, alegre. Éramos todos referenciados na PIT. Porquê? Porque qualquer coisa ia-nos buscar. Todo o brincalhão, o Vitinha de Senhor Nana, o Rafo, o Fernando Carrilho, o Cadoc, todos estávamos referenciados porque éramos ousados no brincar e dizer algumas verdades. De maneira que quem não viveu aquela época, como dizia o Diogo fotógrafo, não tem nada a contar, porque você ia na PID, logo a mensagem, a fraseologia era logo agressiva. Você entrava na PID, fui lá uma vez, por causa de um acontecimento qualquer, levavam-nos e punham-nos aí à espera e faziam-nos perguntas, umas perguntas idiotas. Mas o Carrilho viveu, portanto, esse período de transição, esse verão quente que vai do 25 de abril até praticamente as vésperas da independência nacional, se quisermos até dezembro, até a tomada da Rádio Barlavento, olhando a essa distância para esse momento, para esse cenário, para esse contexto, havia condições para Cabo Verde avançar logo para um regime, digamos, multipartidário, democrático, já em 74, 75? Eu acho que sim. Se os outros fizeram, porque nós também poderíamos fazer. Só que temos que entender o contexto histórico, social ou mundial. Quem ajudou o PAIGC a fazer a luta armada era maioritariamente do bloco chamado Bloco Leste. E o Bloco Leste, em Guerra Fria com o mundo ocidental, ou você tomava partido para aqui e logicamente tomaria partido para quem ajudou na luta armada para derrubar o adversário, ou você tomaria partido para o lado ocidental e teria agora como grande inimigo o Bloco Leste, de maneira que se havia condições, até porque Cabo Verde já tinha imigrantes em várias partes do mundo que sabiam que era democracia, na América, na Holanda, na França e em tantos outros países, portanto era uma questão de querer político, mas o contexto histórico assim determinou. Eu costumo dizer que a vida é moda ele nunca moda não querer, determinou que era assim. E a história não se faz com ses? Faz-se com realismo, com mortes, com atrocidades, com violação de leis. A história é assim, infelizmente. Muito bem, Carrilho. E com a tomada da Rádio Barlavento, depois vem a independência, estamos aqui a dar alguns saltos. Como é que se começa a estruturar, digamos, a profissão de jornalista em Cabo Verde? Em que ambiente é que se exercia o jornalismo no tempo do Partido Único? Repara que nós éramos todos verdes, era mais animadores de antena, mais mensageiros do que propriamente jornalistas. Então, a primeira ação que se desencadeou foi proceder à formação dos que viriam a ser jornalistas, repórteres, até porque para chegar a jornalista no boletim oficial foi nos anos 80 e poucos, 85, 86, porque antes era
repórter, noticiarista, não havia uma definição clara de jornalista. Depois começou jornalista de nível 2, categoria 3, etc. e tal, e ganhávamos muito mal. Muitos foram para estágios na RDP, que tinha uma escola maravilhosa. Outros poucos foram para a formação superior. Lembro-me aqui do nosso Jorge Guimarães Judita, lembro-me também do José Vicente Lopes. Estes tiveram a oportunidade, mas nós na rádio, porque era uma sobrecarga de domingo a domingo, a minha mãe até troçava, dizia: vou folga é um traço, sabe, fala, eu sempre escapo, porque tinha relato de sábado, tinha relato de domingo, tinha trabalho segunda, terça e quarta, e éramos poucos, e quando um saía para a formação, um ou dois, logo ficava a sobrecarga para os que ficaram, e éramos muito poucos, mas lá conseguíamos. Nem todos tinham a competência de reportagem, uns era mais de estúdio, de ler mantenha para a rádio, ler disco de ouvinte, e outros exclusivamente para noticiário. Lembro do caso da Dona Armanda, que era só para dar o noticiário. As notícias chegavam através da prensa latina, mais tarde pela ANOP e hoje pela Lusa. Era tirar, adaptar e passar. De maneira que, paulatinamente, com o regresso, fomos criando o hábito de jornalismo, de jornalistas, sobretudo. Nós que fomos para Portugal, onde havia uma escola famosa, com professores extraordinários, lembro do Igrejas Caeiro, lembro-me do José Manuel Nunes, mais tarde viria a ser o presidente do Conselho de Administração, um grande amigo de Cabo Verde, o Romeu Correia, o Fernando Correia, o Orlando Dias Agudo. Mas na altura, Carrilho, com a independência nacional, havia esse desígnio da reconstrução nacional, esse juntamont, era um esforço coletivo para fazer avançar o país, para lançar os alicerces, as bases para a edificação de um Estado. Qual que era o papel do jornalista? Como é que era visto, digamos, pelo regime? Era um agente também ideológico, tinha que passar alguma mensagem ideológica de consciencialização dos cabo-verdianos para esse esforço coletivo? Ou tinha uma margem, digamos, de liberdade para... Não declaradamente, mas subrepticiamente era de ser um mensageiro do regime. Cedo, alguns de nós entenderam-nos que era recomendável abraçar este desígnio de reconstrução nacional. Não havia nada, não havia empresas, não havia escola, era para filhos de papá, curso nem vê-los, emprego é que cunha, enfim, um conjunto de anormalidades que nós também sentimos na pele e, como tal, como não ser filhos de papá, sofríamos na pele as agruras do sistema. E então, cedo, optamos por esse juntamont. Estivemos nas campanhas de limpeza, nas campanhas de alfabetização, de combate ao analfabetismo, estivemos nas campanhas de arborização, estivemos num conjunto de coisas que era do bem comum. Mas, simultaneamente, começamos a ter a consciência de que nem tudo poderia ser cantado pelo mesmo diapasão. Repare que saúde também é deficitária, educação... Ou seja, era um modelo de jornalismo mais virado para o desenvolvimento, ia sensibilizando, ia anunciando, ia mostrando, digamos, o percurso que o país está Exatamente, até porque havia matéria nova a todo o instante. É um barco que chega, é uma empresa que nasce, é uma fábrica de calçada, uma fábrica de vestuário, essas coisas vão surgindo e nós vamos nos embriagando pelo fenómeno de criatividade e de oportunidades que vão surgindo. Só que não há bela, senão começam a haver os tais desvios, lá onde estiver um ser humano e onde houver mel para pôr um dedinho, e sabe, nós éramos gente que andava no meio de povo, a gente sabia de tudo, começamos a entender que algumas coisas não estavam bem. Então, pessoal, aí nas empresas, na AMPA, começamos a ver que era
necessário haver autoridade verdadeiramente do Estado. Estamos a progredir, mas meia dúzia está passando bem, se foi diretor, trapé de acelerador, que me também nós tudo, mas te viver. E essas coisas foram despletando em nós a necessidade do contraditório. Era apenas isso, contraditório, mas pouca gente queria saber do contraditório, porque quando quem usa o costume negar não pode ser um ditado popular que nós temos na Santo Antão, quem está na linha torta já não quer endireitar-se. Então, porque as pessoas estão com os hábitos e os maus defeitos já começando a cimentarem-se, entrar pela seara alheia trazia consequência, e daí que muitos de nós tivemos que comer muitas vezes o pão que o diabo amassou. Como eu passei umas horas de cadeia com o Dr. Onésimo Silveira, meu professor de política. Não sei se queres contar esse episódio. Não, é uma coisa interessante. Era no tempo ainda das milícias populares. Era, não, 79. 79, sim. O Dr. Onésimo Silveira estava de férias, então houve uma iniciativa do delegado do governo que foi rodear o Hotel 5 de Julho, onde é a Universidade Lusófona hoje, e Praça Estrela de Blocos. Rodear ficou como um campo de concentração. E então, numa noite de festa, de homenagem ao Pedro Teodara, que era o desportista mais velho, com 90 anos, ainda a fazer cricket, Dr. Fonseca, Dulo, Adriano Brito, que era deputado, um dos primeiros deputados, fizeram uma festa de homenagem a este senhor e convidaram o Onésimo de Silveira também. E eu estava lá para fazer a minha reportagem, do gravador em punho, todo, na festa também, o whisky vai, champanhe vem, etc. e tal, maravilha. Às tantas, deram uso da palavra, como se começou dizer-se nos momentos da palavra bonita para o homenageado. O que é que acontece? É que fala o Dulo, fala o Dr. Fonseca, fala o professor Olavo Muniz, e depois o Dulo, Adriano Brito, que era o presidente do Mindelo Cricket, diz assim: e agora temos a honra de passar a palavra ao Dr. Onésimo de Silveira, um conhecedor profundo do desporto, do berço do desporto de Salino. E o doutor Onésimo não estava à espera como essa. E que as nossas crianças não precisam de campo de concentração. E porque ganhamos independência, não para fechar as crianças. Mesmo agora, ao estilo dele. Estilo dele, mas com uma veemência terrível. E eu, com o meu microfone, dirijo-me para aqueles fontes, pus-lhe assim ao lado, ele puxa-me a cabeça e me diz: não, eu agora não falo depois. Ok, tudo passou, festa. Passado uma hora ou duas, ele diz-me: eu gostaria de ouvir a gravação. Eu, por cortesia, sim senhor, viemos cá para baixo, na rua de Campo de Fontinha, a ouvir a gravação. Passa o Onésimo e diz: Sr. Onésimo, eu quero falar com o senhor. Sr. Onésimo, quem é o senhor? Não conheço o senhor. Sr. Onésimo, ou fala comigo ou mando prender. O senhor é quem? Não tem prerrogativa de mandar prender. Então estava o polícia lá, disse: polícia, senhor agente, prende este senhor. Mandou prender o Onésimo e depois volta-se para mim e diz-me: eu quero este gravador e a respectiva gravação. Diz: espera aí. Não pode. Só meu diretor, se fosse polícia ou militar, você ia me pedir a arma, não dava. Senhor agente, então lá vês outros. Então não vai. Passamos lá 12 horas, eu tinha que fazer um relato às 14 horas de domingo, que era um sábado para domingo. Quando saí estava cheio de água. Quem servir foi o Carlos Afonso que foi fazer o relato. E o Onésimo dizia: tu és um companheiro de cadeia que não serve para nada, nem para tomar um caco em condições, nem para jogar orelha. Então não falaram durante esse ficamos 12 horas. Ficamos 12 horas. Já falaram sobre esse episódio, sobre outras coisas? Não, ele fazia mera mobilização política. Às tantas já era um democrata, já sabia o que era moção de censura, moção de estratégia. Um curso intensivo dentro da cela. Intensivo da cadeia. Vem cá aprender democracia, qualquer dia vamos ter democracia, o que é uma maioria absoluta, o que é uma maioria relativa, o que é uma maioria qualificada, o que é uma comissão parlamentar de inquérito, tudo isso. Ele deu tudo, mas diz: hoje eu vou-te ensinar, eu vou-te virar política aqui dentro da cadeia. Papel e caneta para tomar nota. Não tinha. Mas foi uma noitada. E depois, de manhã, quando o pessoal de polícia começou a chegar, disse: o que é que você está a fazer aí? Eu vou-te fazer aí, vou. Manda, doutor, aquele senhor lá, manda ser boquinha, bonitinho, gravar bonitinho, não tem fechadinho, bonitinho. Às 2 da tarde veio a ordem de praia, mas foram lá. Mas essa gravação não foi transmitida, não foi...
Às tantas, o gravador veio parar às mãos do diretor, que era Francisco Tomar, mas não saiu. Não sei, nunca a gravação saiu. Carrilho, ainda na década de 80, os estúdios do Mindelo e a retransmissora do Sal foram integrados na Rádio Nacional, que entretanto foi criada em 84, mas podes-me corrigir em relação a esses dados? A transmissora? Sim. A transmissora é de 79, fechou-se por dificuldades. E depois relançado em 82. Exato. Eu estou a dizer, os estúdios do Mindelo, porque antes tivemos, portanto, era Rádio Barlavento, foi assaltada, depois Rádio Voz de São Vicente, depois estúdios do Mindelo, que aparece depois de 84, não é? Com a criação da cadeia nacional. Foi uma boa decisão incluir, integrar os estúdios do Mindelo e depois a retransmissora nessa cadeia nacional, que é a Rádio Nacional. Repare que... Ou isso retirou a autonomia editorial em termos de programação a esses canais que eram regionais, no fundo? Sim. Retira e dá. Retira a possibilidade criativa e dá o alargamento comunicacional. Ou seja, a Rádio Voz de São Vicente, o emissor começou a ficar ineficiente, era ondas curtas, optou-se, já havia FM. A transmissora do Sal era em onda curta e um pequenininho emissor de FM, e abriu-se a cooperação francesa, que veio e trouxe todo o manancial transformador com instalação de emissores por todos os cantos e recantos do país. Neste ganho, há um ganho de comunicação global para todo o país, embora houvesse zonas de sombra, tendo em conta que somos ilhas e montanhosas e há toda essa dificuldade. Mas nesse aspecto há um ganho de globalização, nação global. Agora, na produção e nas iniciativas jornalísticas, creio que retira um pouco da autonomia e centraliza no diretor na praia. Você tem 2 estúdios a depender do diretor da praia através de um serviço autónomo. Tudo era dependido da praia. De maneira que acho que, de um lado, ganhou-se, do outro lado, perdeu-se na criatividade, na qualidade, na própria competitividade que poderia haver entre as estações. Mas depois tu vais para delegado na Ilha do Sal, eu vou, de muito dinamismo, muito ativo, e na cobertura de grandes acontecimentos, até porque a Ilha do Sal nessa altura também era um grande palco de encontros diplomáticos. Sim. Não, e não só, lembra o Carlos que não havia aeroportos internacionais por causa do aeroporto, claro. Toda a gente passava para o exterior via Sal. Ninguém saía, a não ser que fosse de barco, que São Centro ou praia, mas Amélia de Melo e Alfredo da Silva estava em desuso, agora que estava na moda era TAP Portugal, que depois viria a ser TAP Portugal, e TACV, que depois viria a dar os seus passos externos até afirmar-se como companhia da aviação para o mundo fora. E depois voltou a declinar-se. De maneira que toda a gente passava pelo Sal. Aliás, Pedro Pires falava-me há instantes, há dias, desse momento em que foram autorizados os voos sul-africanos aí para a Ilha do Sal. O mais interessante não é só isso das escalas internacionais e das personalidades, América, Angola, Cuba, África do Sul, que se encontravam. Mais importante é que as pessoas aperceberam-se de que o Sal era o local onde poderiam mandar as bocas democráticas. E nós, apercebendo deste viveiro de informação, apostamos nisso. As pessoas saíam para fora, mandavam as bujardas, tendo o equilíbrio no sistema de partido único, das necessidades, dos excessos, das dificuldades, dos problemas, confronto de ideia. Começou a haver o despolutar de confronto de ideias e a pessoa ia, passava uma semana, 10 dias, quando regressava não havia consequência, pronto, passou, e nós começamos a afirmar pelo contraditório. Assim é que começamos a fazê-lo. Tenuamente, precisamente de 82, já houve gente que sabia que tinha um canal privilegiado
E se tivesse oportunidade de sair, era do Sal que mandava. E até que já se dizia, não é só São Centro, praia e Sal. Agora já não. Portanto, é São Centro e praia. Se quisesse dizer alguma coisa fora da caixa, tinha que ser aí na Ilha do Sal. À saída. Não havia censura, um ambiente de liberdade. À saída. E assim, dizia as tuas verdades, ia-se embora, passava um tempo, depois regressava. E foi fazendo escola. Pessoas com muita competência também de linguagem, de palavra, nem todo mundo usava da palavra, era quem sabia pôr o dedo na ferida com sapiência, né? Mas Cabo Verde nessa altura de facto era um grande centro, uma plataforma de entendimentos, de negociações, de diálogo, até sobretudo em algumas regiões protagonistas que se encontravam na Ilha do Sal, e a comunicação social, a rádio nomeadamente, estava presente. Já foi muito cansativo naquela altura. Algum momento, algum episódio que tenha marcado nesses encontros internacionais? Repare-se, Guerra Fria, pôr à mesa de negociações Angola, Cuba, Estados Unidos, África do Sul, União Soviética e obra. E Cabo Verde conseguiu isso com muita competência. E a libertação de Mandela e o fim da apartheid passam indubitavelmente por este manancial de credibilidade que Cabo Verde tinha. Não só isso, como o próprio presidente de Aristides Pereira vai a Paris, na cimeira dos menos avançados, o dos PMAs africanos, representar 21 países africanos dos mais pobres. Portanto, então, há esse conjunto de fenómenos que, embora internamente começasse a haver alguma contestação à forma como o Partido Único se processava nas suas ações e nos suas decisões políticas, já havia um pouco dessa contestação. A miúdo, mas foi crescendo, e nós entramos... Aliás, há dois momentos que, parece-me, terão também contribuído para a erosão do regime de partido único, para acicatar, digamos, o descontentamento. Temos as prisões políticas em São Vicente, em 77, portanto, um grupo de cidadãos que é acusado de estar a armar uma rebelião. Uma rebelião, atos de sabotagem. Depois nós temos a revolta de 31 de agosto de 81 em Santo Antão. Há também notícias de prisões em 1979. A minha questão é como é que a comunicação social conviveu com esses episódios, como é que, enfim, narrou, acompanhou esses episódios, ou ficaram no não dito, no silêncio? Nesse de 77 eu estava a estudar em Portugal, foi o meu professor José Manuel Nunes, quando chegou no dia seguinte na aula, disse: com quem estão na tua terra vai-se colocar explosivos, vamos saber como é que é isso para aquilatarmos o que é que se passa. Eu não estava, portanto não... Depois disse que queria-se fazer motim e depois montou-se um tribunal para o julgamento do caso. Já sabes, inclina sempre em função das versões oficiais e por aí, embora há documentos escritos, mas pronto, num sistema de partido único nós sabemos como é que as coisas funcionam. Já na reforma agrária, eu é que ia para Santo Antão, porque o teatro do incidente dá-se precisamente na zona onde eu vivia, praticamente em Tian Pedras com o meu tio, todas as férias estava lá, todo o momento estava na zona, e então entenderam que Fernando Carrilho, por ter penetração, é que deveria ir. Mas sabes, então o Sr. Mar Matos, com experiência de vida, eu sou-lhe grato até hoje, disse-me: não, tu não vais, tu és da zona, podes ficar marcado por toda a vida, tem que ir outro colega, que é o Carlos Lima. E o Carlos fez o trabalho, tentou equilibrar as coisas, deu a versão oficial. Tinha que ser na altura, não é? Tinha os porta-vozes já montados e tinha que ser, quando na verdade o que não funcionou bem foi o próprio regime não soube fazer a publicitação, a comunicação, os esclarecimentos necessários. Foi derrompante e aquilo merecia
uma explicação, era o aproveitamento das terras abandonadas, das terras que não tinham produção nem produtividade para os jovens. Era uma forma de valorizar, de melhorar o quadro alimentar de Cabo Verde, ocupar as famílias, ter fontes de rendimento. Mas não se explicou quem tinha, os proprietários que tinham sempre um tinha de chão. Foi como naquela altura também do pós-25 de Abril, em que se dizia: cuidado, quem que tem 2 frigoríficos não está a tomar um. E as pessoas começaram a dizer... Muita desinformação também na altura. Comunismo. Quer dizer, há muita desinformação e quem fazia desinformação aproveitou-se bem para meter a colherada e fazer a perturbação do que se registou. Mas se tivesse havido uma comunicação profunda, campanhas de esclarecimento, usada a comunicação social para informar, ouvindo as pessoas com gente no terreno, estou em crer que hoje nós estaríamos bem servidos com aquele tipo de reforma agrária. Deturpou-se tudo e hoje há muitas terras, eu que sou de Santo Antão, há muitas terras que hoje as câmaras municipais é que aproveitaram. Estás a ver? Uhum. Carrilho, há instantes dizias ou falavas nestes sinais já de debilidade, de esgotamento do regime, do Partido Único. Já aqui falamos destes episódios das prisões. Enquanto jornalista, quando é que te apercebes que de facto as coisas vão mudar? É 86, 87. Já havia no ar, 88, havia no ar qualquer coisa. Eu lembro-me de... Mas havia programas na antena da rádio que espelhavam esse descontentamento. Estou-me a lembrar de alguns programas, o David Leite também fazia Carta na Mesa, havia Cozinha de São Centro. As pessoas iam dizendo já algumas verdades. Dizíamos as verdades, meias verdades, e aproveitávamos para dar-te pau quando era necessário. Punhamos vários setores em dificuldade, saúde, educação. Houve uma altura em que eu estava de serviço. Mas havia censura, o diretor, os responsáveis pela programação visionavam primeiro, ouviam primeiro a reportagem, o que é que estava previsto para ser emitido, autorizavam ou não? Sim, sobretudo nos noticiários. Programa tínhamos alguma liberdade, embora muitas vezes passava pelo crivo, mas a gente tinha muita ginástica. O texto inicial era bem guardadinho e dávamos uma cópia. Lembra que a gente tirava, batia a máquina com papel químico e muitas vezes a parte que não devia sair acaba por sair, porque quem vai gravar num dia era eu, Carlos Afonso, Santos Nascimento, Fonseca Soares, e Carlos Lima. Nós demos na segurança rodoviária, demos na saúde, demos no transporte marítimo, demos em várias frentes, a ponto de Cursinho Tolentino, que Deus o tenha em lugar seguro, já não está no mundo entre nós. Eu estava de serviço e era técnico, não era locutor estagiário. Não, já era locutor. Eu é que estava de serviço, o outro companheiro, já não me lembro se era Gari ou outro que tinha saído, porque naquela altura saímos para ir muitas vezes jantar à noite. E depois regressava, rapidamente. Ele chegou e disse: este programa tem que sair do ar, não pode continuar. Eu disse: não, senhor camarada, sabe, eu só posso tirar... Era o tempo de camarada. Sim, eu só posso tirar esse programa porque eu posso apanhar Não tinhas autoridade para isso, não é? Não, eu disse logo, eu posso apanhar um processo disciplinar por ter tirado um programa do ar sem devida autorização superior do meu diretor. Só ele é que pode autorizar. Vai falar com o meu diretor, se ele vier cá ou mandar um telefonema ou telefonar, enquanto isso o programa acabou. Também acabou lá de vez para nunca mais, Cozinha de São Centro. Tinha muitas críticas. Sim, também. Críticas duras.
você vai ao hospital. Portanto, por aí já se vislumbrava algum descontentamento que, digamos, que estava latente na sociedade. E nós que cabo-verdiana. andávamos na rua já sabíamos, já tínhamos a percepção de que as pessoas estavam descontentes com muita coisa. Desde esta música, se boi diretor, trape acelerador, que me também, pau, senhor guarda, dá-me-te pau direito, pá, dá-te a pau, pá, acabou de dar pau, só no lugar que vou-te fazer postama. Quer dizer, essas coisas todas criaram insatisfação, mas como é um regime de partido único, a liberdade de expressão não existe, as pessoas falam boquinha a boquinha. Ainda por cima havia os bufos, os informadores. Então, era preciso muita confiança para alguém exteriorizar os sentimentos, o que lhe ia na alma. Mas nós, como estávamos no comboio e viram que nós éramos gente que não se corrompia, sobretudo os que tinham a dignidade. Eu costumo dizer que se eu fosse um espírito corruptor estaria rico, porque não me faltou aliciamento de um lado e outro para ser isso, aquilo, aquele outro. Não, eu escolhi esta profissão, tenho os meus princípios e valores de família, aqui vou morrer. Salve-se a natureza, der-me o desenho. Se não me der o desenho, é aqui que eu fico. E hoje eu sou o homem feliz. Portanto, tu assumiste o jornalismo como um estilo de vida, uma missão de serviço público. Exatamente. De maneira que nós apercebemos desse quadro, e inclusive houve uma altura que circulava na boca pequena que um determinado ministro queria dar golpe de Estado. Estava no SAL, e SAL já era conhecido pela sua abertura de espírito no questionamento. Agora já podes dizer, 50 anos depois. Não, eu vou dizer. E então, nós, o que é que começamos a fazer? Aí é que está o problema. Em vez de nós não tínhamos aquela grande competência de articulistas ou de crítica através de trabalhos bem concebidos. Então começamos a armadilhar as questões, ou seja, questões com sofisticação, de modo a levar o entrevistado ao raciocínio e encostá-lo à parede. Dizer aquilo que não quer dizer. Exatamente, fora de caixa. Não é? Exato. Eu lembro que corria de boca em boca esta história de tentativa do Júlio de Carvalho. Deus o dê também um descanso eterno e um lugar seguro no céu. E toda a gente, Carrilho, pá, vocês não perguntam, está porcaria no sala, está a correr uma notícia de tentativa de golpe de Estado. Na altura, quando ele era Ministro da Defesa? Sim. E eu enchi-me de coragem, disse, hoje ele apareceu lá, eu preciso, sala VIP. Eu fui com o meu microfone, cheguei e disse, ó Deus, pegar-me, aguentar na mim que esse é um bomba. E eu já tinha tudo trabalhadinho, e como nós de uma vez gostávamos de assessoria e aconselhamento, eu fui a falar com o James Scofield também, que Deus o tenha. Ele disse-me, não, vamos dar uma voltinha a isso. Vamos perguntar então ao nosso ministro se está em vias de haver uma alteração constitucional pela via de uma intervenção que pode ser de índole militar. E aí já suavizamos a coisa e não falamos em golpe de Estado. Oh, rapaz! Dentre outras coisas, porque era uma celebração de qualquer coisa na Ilha do Sal, quando chegou o momento propício em quadro. Então, Sr. Ministro, camarada Ministro, circula de boca em boca que pode vir a haver uma alteração da situação constitucionalmente instituída através de manuseio daquilo que não seria recomendável numa terra de paz e de brandos costumes. O homem grilha-me aquele olho, não sei o que é o outro que já aprendeu. Mas a verdade é que ele grilha. São daquelas perguntas a que a sala fica completamente gelada. Tudo ficou geladinho, caros. Tudo gelado. Mas ele foi educado, ele foi muito nobre na sua postura. Politicamente correto. Respondeu à pergunta com qualquer coisa como é inadmissível pensarmos numa situação dessas em Cabo Verde, nossa querida terra em que lutamos para instituir valores superiores e para a gente vir andar. Não, isso nem passa por cabeça de gente do bem. E lá
Quando eu saí, a notícia saiu na rádio, o Israel, que era de Shell, supervisor número 2 da Shell, foi-me procurar em casa e disse: não vai tomar um whisky que eu vou hoje e largar pão na lomba. Mas lá passou, ficou, mas já era sinal de que havia já um abrandamento de postura do regime e que já entendia esta mensagem que ia subrepticiamente passando que o descontentamento popular já estava à tona. E como é que os cabo-verdianos abraçaram, digamos, esse período de mudança? A rádio teve também aqui um papel importante, aliás, começou a promover debates, tem em relação à Constituição, ao modelo constitucional de Cabo Verde. Como é que a rádio foi acompanhada? A imprensa foi acompanhando, digamos, o evoluir das coisas nesse período de transição que vai de 90 até 91? Como eu disse ao Carlos há bocado, eu tive um bom professor, o Dr. Anésimo Silveira, e que me recomendou comprar um livro de Direito Constitucional. Você arranja um livro de Direito Constitucional, vai compreender democracia. Eu arranjei este livro e passei aos meus colegas todos. O livro desapareceu, não sei. Eu sei que está alguns numa... Foi emprestado? É emprestado? Não, todo mundo queria. Vindo de democracia, nós temos que ter, sobretudo nós que vamos mediar as partes, vamos ter muitos conflitos de interesse, temos que estar abalizados. E a minha modéstia e vontade de aprender e não entrar, cair de quatro a dizer, não, eu sei, para depois começar a ser o barraquista mor com toda a equipa que eu tinha, que era ousado. O Adelino Ramos era um estudioso. Mas nessa altura, Carrilho, o PAICV também dá alguns sinais, há um abrandamento dessa censura, desse condicionamento à atuação dos jornalistas. Lembro-me de reuniões do ministro David Almada com os diretores dos órgãos de comunicação social. Parece-me que é na altura também que vai surgir, ou vai ser revisto, o Estatuto dos Jornalistas. Há algumas leis, segundo o ministro na altura, que era para preparar, digamos, o ambiente, a comunicação social, para estar à altura desse momento de transição política em Cabo Verde. Tudo se conjugou para isso. Já tinham a percepção de que, efetivamente, o mundo estava a clamar por uma mudança global, com a situação que se seguia através da União Soviética e do posicionamento, quer dizer, só teimaria, continuaria com o status quo quem não fosse minimamente sábio. Já nem digo inteligente, porque o sábio aprende nos erros dos outros. O inteligente aprende nos erros nos nossos próprios erros. Mas apesar destes sinais que o regime ia dando de abertura, de preparação para o multipartidarismo, o MPD pede a demissão do ministro David Almada, dizendo que ele não tinha condições para continuar mais à frente desse setor. Isso já não me lembro bem, passou-me, provavelmente estaria fora, mas ele fez um esforço de adaptação aos ventos de mudança que estavam a surgir. É tal história, para mim... Não havia outro remédio. Não havia, tinha que remediar. Cada um tem a sua versão e cada um tem o seu pensamento. Mas não foi surpresa para os jornalistas, nem para ti, essa mudança e a vitória do movimento para a democracia? Já se via no ar, estava no ar, você sentia o peso da multidão, a linguagem popular, a fraseologia que se ouvia, tudo mostrava que o descontentamento... O medo ia desaparecendo. Exatamente. E tudo isso se conjugou para a grande vitória do movimento para a democracia, que foi de maioria absoluta. Ou seja, para os jornalistas essa vitória do MPD não foi surpresa, mas para o PAICV foi surpresa. Bom, se calhar teria perdido a ligação com as pessoas... Quem está no Estado, eles que montaram o Estado. Quem montou o Estado não teve o cuidado de estancar o Estado. Ou seja, eu costumo dizer que se eu mandasse, tivesse poder de decisão na altura, a transição nunca seria do 25 de Abril para o 5 de Julho. Levaria pelo menos 2 anos. Teríamos que estancar em várias frentes, sobretudo esta área de corrupção. Porque tivemos coragem de solicitar cooperação a países de democracia cimentada,
mas não tivemos a coragem. Portugal também não tinha leis democráticas. Foi depois do 25 de Abril. Havia vontade, mas leis e gente preparada. Não é por acaso que também tem muita corrupção. Porquê é que não chamaram os suecos que nos ajudaram? Porquê é que não chamaram os holandeses que nos ajudaram a montar o Estado, estancar? Porque eles já sabem como estancar a corrupção com leis fechadas. Levámos da transição. Mas pronto, bem desespero de causa, bem haja que tudo correu bem e que não houve, mas ficamos com esta pesada herança. Não se estancou lá onde se deveria ter inicialmente posto o dedo na ferida e cortado a cancerigenidade que espalha em termos de metade por aí. Muito bem. Veio o 13 de janeiro, as eleições que foram ganhas pelo Movimento para a Democracia, uma Constituição que inaugura a Segunda República, a Constituição de 92. Abre-se uma nova era para a imprensa em Cabo Verde? Abre-se, embora com tentativas de condicionar o Partido Único. Eu pessoalmente tive episódios tristes, está no meu livro, o marginal que me seguia, que queria falar na rádio. Disse, não, a rádio é para educar, formar e informar, conduzir para valores superiores. Você, todas as vezes que se foge da cadeia de São Centro, urgente, tranca a porta. Não, tem que falar naquele rádio, aquele rádio não é de baixo. Me dizer, está bem, quando vou te ver exemplos de bom. E era um militante, no reuniões com o primeiro-ministro, Carlos Veiga, falava mal de tudo e todos. Só não falava mal, era da rádio, que estava lá, da polícia que estava lá e da tropa. Punha do resto, nunca ouvi dizer a um militante de um partido, senhor fulano de tal natalino, você está a fazer injúria, difamação e denegrimento do bom nome de suas instituições. Isto é crime punível pelo Código Penal. Portanto, falamos as verdades, criticamos, sim, mas temos que ter o cuidado de não pisar na lei. E aí, esse é um pequeno exemplo para mostrar o que era a tentativa, quer dizer, do Partido Único que tínhamos, que abocanhou a imprensa, rádio, jornal, Voz do Povo e a própria TV quando nasceu. Estamos na democracia em que as vozes são plural, alguém já com tendência de querer comandar a comunicação social. E muitos de nós tivemos problemas. Eu tive que ir-me embora daqui. Eu sou português porque o meu pai é português. Este senhor queria-me agredir se eu não fosse... Mas o que nós ouvimos é que o MPD tencionava implodir todo o edifício, os aparelhos, digamos, ideológicos do Partido Único e considerava também que a maioria dos jornalistas era do PAICV, digamos, tinha aquilo que nós podemos... Eram cristãos tinha sofrido uma lavagem cerebral ideológica do Partido Único, portanto... teria que cortar, digamos, o mal pela raiz. No mesmo livro em que eles estudaram democracia pluralista, nós também, jornalistas, que parece, também estudamos. E o desejo em que houve de se fazer eu ouvi dizer que era para manter só jovens porque nós estávamos viciados no sistema de Partido Único. Hoje eu orgulho-me de dizer que, sem papas na língua, que se houve também ganhos de liberdade, ninguém deu-nos nada. Desde o salário melhorado, e hoje o jornalista ganha bem, a qualidade das instalações, a qualidade do serviço, foi a nossa luta. Trabalhávamos que nem camelos. Deram-nos primeiramente um terço sobre o vencimento, trabalhámos sol a sol, domingo a domingo, ou segunda a segunda. Deram-nos outras regalias, transporte, não sabe nem transporte a gente tinha, por pouco eu morria numa motinha, numa noite em que o Frederico de Klerk, presidente da transição do apartheid, faz a declaração, o processo de apartheid na África do Sul is irreversible, e a Marlene pergunta, mas what means for you, president? Ele não pode parar nem ir para trás. E é naquela noite que eu vou cair com aquele motinha. Porque foste a correr para a rádio para dar esta informação. A fazer notícia rápido. Este é que é jornalista. De maneira que houve desconfiança em relação a jornalistas e, claro,
defensivamente. Mas essa desconfiança tinha algum fundamento? O facto de boa parte dos jornalistas terem trabalhado durante os primeiros 15 anos sob o regime do Partido Único, em que havia, de facto, esse esforço, essa tentativa de instrumentalização dos jornalistas. Mas os jornalistas garantiram a transição. Eu lembro-me de Carlos Veiga dar o primeiro grito de guerra, verdadeiramente, depois de 19 de fevereiro. Foi no SAM. O Corsino foi lá, deu... Depois da reunião do Conselho Nacional do PCV, 19 de fevereiro. Andou Cabo Verde, espalharam os mensageiros por Cabo Verde para dar a boa nova do Conselho e a decisão de abertura. E claro, o Corsino foi, falou. Tudo bem. Na semana seguinte fizemos o contraditório com o Dr. Carlos Veiga e logo veio da praia para cortar, porque não, vocês é que deram uma abertura. Agora aguentem. Isso é contraditório, faz parte do jogo democrático. A partir desse momento entramos num jogo democrático. Há verdades que têm que ser ditas e não somos nós a fazer cerceamento de liberdade. Vocês é que deram a abertura, agora deram-nos essa liberdade que vínhamos ganhando e que agora está patente ao público na sua verdadeira essência. Mas na década de 90 houve um maior nível de liberdade de imprensa em Cabo Verde, ou não? Se a gente não, indubitavelmente. Só que há pessoas que não entendem, querem inverter a situação para melhor, mas querem continuar com o mesmo modus operandi. É aí que está o problema. Nós somos poder agora, temos que comandar isso como se fez no regime de Partido Único. Muitos tiveram esta tentativa. Felizmente que hoje fomos de uma resiliência extraordinária, conseguimos estancar e brigar. Eu tenho muito respeito pelo Zé Vicente como presidente da AJOC, por tudo aquilo que ele fez por nós, porque era um homem de briga. E nós também somos homens de briga, até morrer, não é? De maneira que... Mas os jornalistas andaram numa roda viva a partir do momento em que houve esse anúncio. Lembro-me da conferência aliás, ainda há dias recuperamos essa conferência de imprensa de Pedro Pires a anunciar, a dar a conhecer os resultados desse Conselho Nacional do PAICV, depois a queda do artigo 4º. Portanto, nós tivemos aí um período de transição, de efervescência também, de muita atividade jornalística, só comparável com o pós-25 de Abril até... Foi gigante. Foi um momento em que o pessoal, como dizia o nosso decano Manuel Delgado, largaram a cadeira de rabo sentados. O pessoal saiu à rua com uma capacidade produtiva jamais vista. Isso tudo correu bem, graças a esse papel, porque havia situações em que as pessoas estavam ávidas de explodir de qualquer forma, e nós aparecemos como os mediadores, levando a serenar os ânimos, a fazer os equilíbrios necessários. Só que essa vontade de alguns tidos como persona não grata para o sistema democrático durou até 77. Eu lembro que eu e muitos, nós já éramos de nomeação definitiva. Alguém conhecedor das leis dizia, bom, nem Presidente da República agora está Potanhos, que é definitivo na rua. Potanhos está ligado tudo, forever. Então criaram a RTC e aproveitaram de agradecer por uma cartinha. O jornalista fulano de tal, Fernando Carrilho e tantos outros, os chamados incómodos. Porque eu sempre fui duro, aprendi com o meu avô, o meu pai ensinou-me, eu duro na queda, eu respeito a natureza, respeito os homens, respeito-me também. Carrilho, vamos olhar para o futuro, mas antes perguntava-te, há muitas diferenças entre a rádio que se fazia antigamente e a rádio de hoje? Há muita diferença, sim. A rádio de antigamente tinha esta preocupação forte de formar e educar, conduzir para valores, informar e recriar. São 5 atribuições que nós temos. Hoje está-se a valorizar mais o informar e o recriar. O formar, o educar e o conduzir para valores superiores do existencialismo humano apanham alguma boleia. Mas porque falta bagagem intelectual, teórica, experiência de vida aos jornalistas? Eu acho que uma coisa e outra. Temos muita juventude e fazer a atualidade é fácil
produzir um programa de educação para cidadania, para construir família, já exige mais trabalho. Mas havia mais magia quando se fazia a edição nas bobines? Sim, aquilo era arte. Fazíamos arte. Aquilo era arte. Hoje está tudo mais simplificado e as exigências para a entrada eram exigências... Você vai dominar a língua do outro. Havia mais rigor. Sim, a língua do outro, o português, por mais que seja nossa, que é nossa também, mas é a língua do outro. Tem tudo, tem todos os meios que facultam um trabalho digno e rigoroso da língua do outro. Dicionário, tem tudo. De maneira que pecou-se muito nesse imediatismo. O Carlos sabe, os Carlos para entrar na rádio, como eu lhe mantenha para a rádio e diz que de ouvinte tem... Uma boa escola. Não quero dizer... Já não me lembro quantas agendas de informação tive que ler e mantenhas para a rádio. Mas depois fui para a formação, aí é que está, na RDP, que é a escola COSF, é Saint-Jorge. Saint-Jorge vem dos formadores que eram na RDP. Era a mesma exigência. E Saint-Jorge tem a mesma exigência. Nós temos a academia RTC, temos. Então podemos aproveitar a academia para trabalhar. Não basta só ter o curso de jornalismo. Cada especificidade, investigação. O que eu ia dizer é que hoje nós temos muitas universidades, alguns cursos de comunicação social e de jornalismo, quando na altura, no início, era, digamos, aprendia-se o ofício na tarimba, nas redações. Exatamente. E as próprias universidades vão buscar expert fora, porque os meus professores foram dar aulas na Escola Superior de Comunicação Social, havia estúdio. A parte de comunicação oral, rádio e televisão, tinha esses mestres para observar e ajudar a melhorar o desempenho na sua globalidade. Não basta escrever bem, não basta falar, é preciso escrever com técnica. Temos as novas tecnologias que ajudam bastante nisso. Mas é preciso falar com a ciência da cientificidade da língua de cada qual, ou não? Muito bem. Carrilho, olhando então para o futuro, para os desafios, mesmo ao nível da comunicação social, ainda hoje fala-se muito nesse pendor institucional do nosso jornalismo. Nós dificilmente conseguimos sair, dar um salto, fazer, digamos, um jornalismo que não se atenha muito a essa agenda dos governos, dos partidos, um jornalismo que consiga trazer as histórias das instituições. Isto é um resquício do Partido Único, esse modelo de jornalismo? Eu penso que sim. Penso que formou uma espécie mas 50 anos depois, escola, com tantas universidades, é uma nova geração que não trabalhou nesse período. Pois, mas há que romper com tudo isso. Repare, quem está nos jornais que fazem atualidade hoje é gente segundo a juventude, como eu costumo dizer, não é? A juventude tem que ser mais ousada, tem que sair desta agenda que se convencionou, que é uma forma de ficar atrelado. Não há criatividade, não há investigação. Por exemplo, há dias o barco que esteve aqui, que não entrou, especulou-se muita coisa. Não houve, pelo menos não vi ninguém a tentar esmiuçar a companhia até chegar ao capitão para perguntar. Se no nosso tempo a gente fazia, Carlos. Estás a perceber? Quer dizer, é preciso romper com esse palpa sentado, como dizia Manuel Delgado, e ousar outras aventuras. Ser ousado, ser criativo, ser persistente. Mas há espaço para isso nos meios de comunicação social, para esse atrevimento? Não, mas agora... essa acutilância? Há coisas que, com o primeiro passo, se há um núcleo que decide fazê-lo, depois leva a diretoria e todos os outros a compreender que há uma necessidade na redação de investigação e cria-se um núcleo. Consegue explicar porque é que há esse nível acentuado de autocensura em Cabo Verde? Isso eu não consigo explicar. É uma questão de barriga. Se não quiser, é barriga. Há muito conformismo. Sim, nós temos o maior empregador na comunicação social, o maior empregador é o Estado.
E as pessoas, quando fazem o curso e querem ter um emprego digno, e o emprego na comunicação é digno hoje. Nós no nosso tempo ganhávamos 4 contos e 30 contos. Hoje um jornalista ganha 70, 80, 90, 100 e tal contos. Isso foi produto do esforço e reconhecimento também das entidades de que, de facto, trabalhava-se muito. Agora estamos num momento de abrir o leque para a qualidade. Investigação, temas específicos, mundo financeiro, mundo comercial, etc. Tu estás aqui em São Vicente. Achas que o país continua a ser visto, a ser coberto, mediatizado através do centro, da praia? Bom, nós que andamos no meio da rua ouvindo pessoas, porque as pessoas vêm se queixar ainda, não é? Mesmo na reforma nós ajudamos muito a coisa a ser desbloqueada no tempo. Você está a dizer, vai dar na rádio, logo solução aparecia, muitas coisas que não tinha solução. As pessoas acham que as delegações deviam ter mais autonomia, não só em ordem a fazer peças noticiosas, mas a produzir conteúdo nesta lógica, como disse há bocado, de projetos de desenvolvimento, projetos educacionais, valorização de todo o património, mesmo o turismo, explorar a parte boa, mas trazer inconvenientes que o turismo traz, e a gente não embalamos. Quer dizer, o turismo é bom porque dá dinheiro, e o que deixa? E os barcos de cruzeiro, quanta prejuízo causam à natureza com os dejetos que despejam? Ninguém fala disso. De vez em quando aparece um outro tipo, que maneira que a gente está a dizer, que é freelancer, que aparece ousadamente porque está a brigar com o sistema. Ninguém quer brigar com o sistema. Muito bem. Carrilho, do teu lugar de fala, que é aqui no Mindelo, como é que olhas para este percurso do país, 50 anos depois, os desafios, o que é que devíamos ter feito ao longo destes anos, não fizemos e que é inadiável, temos que fazê-lo agora? Bom, nós demos um passo significativo, criaram-se as bases, formação do homem, massificação do ensino, criaram-se as bases de alguma produção, de alguma produtividade, de alguma transformação, porque o que cria riqueza para além de prestação de serviços é a capacidade de produzir e a capacidade de transformar, e nesse aspecto estamos ainda muito limitados. Eu lembro-me que desde de garoto assistimos a japoneses e coreanos a pescar nas nossas águas. Este seria um grande sonho que eu gostaria de ver concretizado. Quer dizer que se há mais de 50 anos se pesca nestas águas, chineses, coreanos, japoneses e agora a União Europeia... Que descarregavam aqui na Congela. Exatamente. E frigorífica. Nós temos também meios que, se a gente pegar e explorar, também nos vai servir. Depois na Interbase, na Pescavo. Portugal reforçou a sua frota depois que entrou na União Europeia e tem as cotas em dia. Nós continuamos com os nossos pesqueirinhos da Mar e Costa, indo aqui e ali em dificuldade, quando o grosso é apanhado por pessoas que vêm de fora, tipo japoneses, coreanos antigamente, agora sob a lógica de um contrato. E presumo que também naquela altura devia ser por contrato. De maneira que há coisas que têm que ser corrigidas ainda a tempo e que, para beneficiar o bem comum. No aspecto humano é continuar a desenvolver os nossos valores Sei que tu nos últimos tempos andas muito preocupado com a questão da insegurança, a nível da criminalidade em São Vicente. Exato, as leis têm que se adaptar à modernidade. Nós temos uma Constituição, temos as leis filhas, portanto tem que estar tudo enfileirado para que o juiz e o procurador e quem tem a missão de zelar pela autoridade do Estado e a polícia que faz o primeiro trabalho tenha continuidade eficaz, com eficiência nos outros setores que vão pôr a disciplina, a autoridade do Estado a trabalhar, a funcionar. De maneira que há esses aspectos que precisam de atuação urgente, aposta na qualidade humana, valorização daquilo que temos como património, não vender Cabo Verde
assim à toa. Tanquinho é lugar histórico. Vai-se vender, por exemplo, depois cria-se um condomínio ali e pronto, o pessoal que era uma satisfação para toda a gente de Santo Antão à Brava tomar um banho, fazer desporto náutico, aprender a ensinar os filhos a nadar, pronto, vai ser fechado. E quem é que vai? Quer dizer, há umas coisas que têm que ser corrigidas. Constata-se que há aqui muitos investimentos agora ao nível do turismo, hotéis, enfim, outras infraestruturas. Isso é bom. São Vicente está na rampa de lançamento para ser a terceira ilha mais turística do país, ou ainda há um percurso a ser feito? São Vicente e Santo Antão estão aqui de mãos dadas. São Vicente ganhará, Santo Antão ganhará. O turismo de montanha, o turismo de saúde, o turismo de diversão ao ar livre. Santo Antão, o turismo mais cultural, mais científico, se quisermos, mas temos que trabalhar também para criar condições. Museus, temos que ter lugares que fazem a atração turística, não é só banho de mar na Lajinha, um voltinho para Calhau que vai satisfazer o turista. Tem que criar outras condições, porque 2 dias de festa, 3 dias, quem vai à festa 3 dias não presta, quem vai a um lugar desses e não encontra alternativas já não vê mais. Quer dizer, é preciso criar essas condições. E Santo Antão, porque tem essa característica, tem que haver aí um vai-a-reboque, ou em cooperação juntado, que é para fazer... Uma das queixas que se ouve mais é essa dependência da praia. As pessoas de São Vicente dizem: nós dependemos muito da praia, há muito centralismo político e económico na praia. Isso é verdade ainda? E se nós entramos na questão da racionalização, em que Onésimo Silveira, Camila Borraia, Dr. Arcente Pino e tantos outros, eu também faço parte do grupo, o Carlos Fortes Lopes, que foi nosso colega também, já falecido. Entramos na regionalização, que indubitavelmente conduzirá a alguma autonomia para as regiões terem voz de assumirem de per si. Continuas a acreditar, a confiar ainda nessa via para o desenvolvimento, que é a regionalização, mas que não avançou. Aliás, havia uma promessa de se começar a regionalização precisamente por aqui, por São Vicente. Mas não avançou, não sei. Mas faz sentido recuperar esse debate, colocá-lo na ordem do dia? Nós vamos a Açores e a Madeira. É uma certa autonomia. Aquilo é uma espécie de regionalização, e vejo os frutos que deu. Estão ligados a Portugal, sim, mas têm a sua autonomia. Praia capital, mas as outras ilhas têm o condão de poder gerir, têm cabeça, têm recursos humanos, têm meios, e entreajuda e cooperação interilhas, aqueles que podem mais para ajudar os que podem menos. Agora, centralizar tudo faz lembrar Nhunga. Moda aquele dinheirinho de Lisboa, cantando vem, cantando vai para Lisboa. Agora é moda dinheirinho de Cabo Verde, cantando vem de praia, cantando vai para a praia. Ou seja, todo o mundo paga impostos, vai para a praia e depois ficamos à espera da distribuição, mas quem está mais perto depois de beber melhor água. Ainda ontem, aqui numa cerimónia no Palácio do Povo, o Presidente da República pedia o reforço dessa descentralização, mais poderes, mais recursos para as ilhas, para os municípios. Exatamente. Isso é uma necessidade urgente e premente. Que haja vontade política dos decisores políticos para melhor. Porque, sendo assim, serão todos a ganhar. Todos nós sairemos a ganhar. Agora, a não ser que percebam antes da ocorrência dos factos que ficam a perder alguma coisa, não sei de que já fizeram algum estudo. Muito bem. Na história de séculos deste país, da construção da nação, São Vicente já houve períodos em que foi uma espécie de locomotiva disto, arrastava Cabo Verde ao nível do desenvolvimento. Acha que São Vicente continua, de facto, com essa força, com essa potência latente e a qualquer momento pode também retomar e aumentar o seu protagonismo também, digamos, no desenvolvimento, neste processo que é o desenvolvimento de Cabo Verde? São Vicente tem tudo. Desde os primórdios da nossa independência, liderou em todas as frentes. Gente de escola técnica, que mão na massa, conseguiu alavancar todos os setores, desde de bancos até empresas públicas, tudo. De maneira que esta qualidade está lá, intrínseca
à competência, ao saber intrínseco das gentes de São Vicente. Falta agora mecanismos de legalidade que permitam atribuição de competências a cada ilha. Não se pode tirar todas as empresas de São Vicente e colocar na praia. E uma justificação que se diz muitas vezes é que praia, população é dobro de São Vicente, mas o cérebro não tem dobro. O cérebro é cérebro. Pensa aqui, como pensa na praia, como pensa em Santo Antão. Se nós fizermos esse raciocínio, vamos despir qualquer dia aeroporto de Sal também vai para a praia. Não é? Mas não. Há coisas que se devem ter como base uma área. A própria natureza fez tudo. Portanto, Sal para o seu aeroporto, São Vicente para o seu porto, Santiago para a capital, agricultura e representações. Portanto, há que aproveitar as potencialidades de cada uma das ilhas. Que a natureza deu a cada um. Que Onésimo Silveira falou muito sobre isso também. Exatamente. Eu não tenho dúvida que se desobedecermos à natureza, estamos a desobedecer a nós próprios. Muito bem, Carrilho, só para terminar, jornalista, agora reformado, tens mais tempo para banhos de mar, para pensar, para escrever as tuas crónicas, conversas de pé de orelha. Como é que idealizas Cabo Verde na próxima década? Eu não vou agora atrever-me a falar de um Cabo Verde em 2075, mas nas próximas 2 décadas. Cabo Verde é que teremos. Estamos com tudo. Nós temos universidades, temos turismo, temos uma juventude forte, temos condições de afirmação, temos uma imigração que também, por onde quer que esteja, ajuda a sua terra, porque basta mandar 10, 20 ou 100 ou 200 euros, é uma ajuda para a família, uma ajuda para a terra. Esta saída, digamos, em grande número de jovens é uma questão que te preocupa? Preocupa porque a juventude, hoje quando se diz que Portugal tem uma população velha, porque exatamente morreram na guerra e emigraram. E hoje a população tem que ir... Eles não pensam nessas coisas. Muitos morreram nas guerras coloniais e outros, na flor da idade, juventude, saiu para a imigração. África do Sul, Brasil, França, etc. Hoje estão a queixar, tem que meter gente da imigração para ajudar a resolver o problema. Eu vejo isso como isso. Temos tudo. Agora temos que apostar naquilo que a exigência da modernidade reclama. Novas tecnologias, melhor agricultura, melhor formação dos recursos humanos, melhor apetrecho de Cabo Verde e menos besofaria, mais humildade. Porque tudo aquilo que engava a si, suja a si. Eu aprendi isso dos meus antigos e depois vim aprender com Jesus Cristo. Felizes os humildes, porque serão exaltados. Triste quem se exalta, porque será humilhado. Ou então, quer deixar uma mensagem aos jovens jornalistas que estão a começar agora? Não, é para pegar com entrega, com dedicação, com rigor e ter, sobretudo, um espírito de que não se pode ser prestador de serviço, mas sim prestar serviço a toda a coletividade, desmontar o que não... E uma aposta honesta e sincera e total com a verdade. Fernando Carrilho, obrigado por teres vindo aqui ao 50 anos Vozes da Independência. Obrigado por este exercício, por estes momentos, digamos, de recuperar a memória dessa trajetória do país desde 75 até esta parte e, sobretudo, também pela tua visão em relação ao que se espera de Cabo Verde para as próximas décadas. Obrigado pela participação e colaboração. Obrigado pelo belo trabalho que tens feito nesses dias. Obrigado, Carrilho. Um abraço. Tudo bem. Saúde para nós todos.